Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma palavra, e esse é um texto que está lá em Mateus, no capítulo 9. Porém, essa é uma história que ela é descrita em 3 evangelhos, em 3 livros da Bíblia. Ela é descrita no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. Eu não sei se todo mundo aqui já sabe que algumas histórias, que algumas narrações são feitas em mais de um livro da Bíblia, mas isso acontece. Às vezes a gente sobe aqui e a gente pensa que a gente vai ministrar só para pessoas que já são maduras na fé, que já são íntimas da palavra, mas a gente tem um público muito diferenciado. A gente tem pessoas que estão chegando hoje, pessoas que estão conhecendo agora o Evangelho, conhecendo a palavra de Deus, estão começando agora a fazer a leitura da Bíblia. A gente tem pessoas aqui muito experimentadas, maduras na palavra. A gente tem também visitantes. Então, se você é uma pessoa que não sabia disso, que tem histórias que são apresentadas em mais de um livro, você tem a oportunidade de fazer parte do nosso projeto de leitura bíblica em um ano. Esse projeto acontece agora em 2023, pelo 2º ano consecutivo. Ano passado foi um sucesso, porque a gente terminou com 785 pessoas que começaram lá em janeiro e terminaram em dezembro lendo a Bíblia toda. Então, se você ainda não é íntimo da palavra, ou se você é e quer participar desse projeto, porque a palavra de Deus ela é viva, então cada vez que você lê, você tem uma experiência diferente. Entra no nosso aplicativo e comece a leitura bíblica junto conosco, que vai ser uma experiência incrível. Amém? É porque, como eu trabalho na igreja, eu tenho que aproveitar a minha oportunidade para pregar e já consolidar todos os projetos da igreja num negócio só, entendeu, pastor? Então, eu vou falar de algumas coisas aqui ao longo da palavra, porque eu preciso consolidar diversos projetos e vocês vão me ajudar. Tá? Então, esse foi um parênteses, projeto da leitura bíblica. Marcos, no capítulo 2. A gente vai ler do 1 em diante, que diz assim: Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar, nem a porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por conta da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar que estava Jesus. E por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei, que por ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem, afinal, pode perdoar pecados, a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes questionou: Por que cogitais dessa maneira em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados dos pecados, ou falar: levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos, que estavam estupefatos e glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isso. Amém?
eu creio que a maioria de vocês já conhece esse texto. Eu creio que a maioria de vocês já teve uma experiência com essa leitura. E ontem eu estava aqui dando aula para a turma, né, de novos voluntários da igreja, e eu falei isso com eles. Eu falei, gente, eu estou com um desafio, que é pregar um texto que eu conheço desde a minha infância, que eu sei de cor, a versão de Mateus eu sei de cor, e eu preciso que o Senhor me dê uma chave, eu preciso que o Senhor me dê um discernimento sobre o que Ele quer comunicar à igreja. Eu precisava de algo novo que o Senhor ministrasse primeiro no meu coração, para que eu conseguisse transmitir essa chave para a igreja. E quando eu estava lendo esse texto, eu observei que Jesus ele estava numa casa, inclusive na versão de Lucas, diz que ele estava na cidade dele, né? Que dá a entender que era a própria casa dele. Mas aqui quando a gente leu que ele estava em casa, no verso 1, e ali o texto fala que tinha ali uma multidão e Jesus estava pregando naquele lugar, eu chego à conclusão de que ele estava fazendo uma célula. Ah, gente, porque o que a gente faz nas casas? A gente ora, lê a palavra, reúne pessoas, ali tem salvação, tem cura, tem milagre, tem conversão, tem crescimento, amadurecimento. Então, Jesus, eu acredito, isso não está escrito, né, com essa clareza, mas para mim tá, porque a gente lê a Bíblia, o Espírito Santo é que fala o que está escrito, né? Então, para mim estava escrito que era uma célula. E aí eles estavam ali reunidos, inclusive, pastora, célula está na Bíblia? Está na Bíblia. Célula está na Bíblia. Porque quando você vai lá no livro de Atos, no capítulo 2, eu não lembro qual verso exatamente, mas do 40 e alguma coisa em diante, diz que eles reuniam nas casas, que eles tinham tudo em comum, que eles partiam pão, partilhavam de todas as coisas, que tinham temor de Deus, que uma grande multidão estava se convertendo e que eles estavam reunidos nas casas, partindo pão, e que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então está na Bíblia, célula? Tá ou não tá, gente? Tá, então por que você ainda não está fazendo o que a Bíblia manda? Você participa de uma célula, entra no aplicativo, voltamos no aplicativo, redes, clica lá, olha para a fotinha dos pastores, aquele que você achar mais simpático. Ah, fui com a cara desse aqui, do pastor Denilson, essa bochechinha, fofinha e brilhante. Clica lá e manda mensagem para o pastor Denilson. Ah, não, olhei aqui a foto do pastor Ronan. Yes, sou músico, gosto desse estilo. Clica, manda uma mensagem, participa de uma célula. Mas aí vamos voltando, que a gente está consolidando os projetos. E ali tinha uma numerosa multidão. E o texto fala que o acesso a Jesus era muito difícil, porque era multidão mesmo. Não era uma multidão organizada num auditório como esse. Era uma multidão tentando entrar numa casa. Então imagina, muita gente tentando entrar numa sala para ver Jesus falando. Na semana passada, a pastora Raquel contou da multidão e que aquela mulher do fluxo de sangue queria tocar em Jesus. Ela teve o discernimento que se ela tocasse pelo menos nas vestes de Jesus, ela receberia o milagre dela. Então a gente está falando de um contexto ali no livro de Mateus de multidão, por onde Jesus passava. Porque o texto diz lá em Lucas, que nesse mesmo texto, que as pessoas sabiam que ele curava enfermos. Inclusive os doutores da lei, os fariseus, eles estavam todos ali junto com aquela multidão, porque eles queriam ver o que Jesus estava fazendo. E aí chega um paralítico, que a gente leu no texto. Gente, deixa eu abrir um outro parênteses. Um paralítico hoje é uma pessoa que tem uma limitação física. Mas se você procurar no YouTube, o paralítico faz de tudo. Ele faz um monte de coisa, ele tem a vida dele normal. Ele tem uma paralisia, uma limitação numa área específica da vida dele. Mas a gente está falando de um contexto que naquela ocasião, um paralítico, ele não era respeitado pela sociedade. Ele não era reconhecido
pela sociedade. Um paralítico era uma pessoa que vivia à margem da sociedade. Então, nós não estamos falando de alguém que tem uma dificuldade e que foi junto com aquela multidão até Jesus. Nós estamos falando de alguém que vivia à margem da sociedade, uma pessoa que não era aceita, que não era respeitada, portanto, tinha todas as áreas da vida dela paralisada. Porque uma pessoa que não é reconhecida pela sociedade, que não é respeitada, que não é aceita, que não tem o senso de pertencimento, que não pertence a uma casa, uma família, uma igreja, um grupo social, essa pessoa está com todas as áreas da vida dela paralisada, porque ela não trabalha, ela não se relaciona afetivamente, ela não tem amigos, ela não vai num churrasco, numa festa, numa igreja. Entende o que eu estou falando? A gente está falando de uma pessoa que não fazia parte do contexto social. E nessa ocasião que tinha uma multidão reunida, e a fama de Jesus já era conhecida, e todos sabiam que ele curava enfermos, e que ele operava milagres, 4 homens decidiram levar aquele paralítico até Jesus. Mas eles não conseguiam chegar perto, eles não conseguiam acessar a presença de Jesus, eles não conseguiam gritar: Jesus, tem uma pessoa aqui, uma situação especial, o senhor pode dar uma atenção? Um minutinho, Jesus, aqui. Sabe aquela pessoa que é íntima, chegar de Jesus? Dá uma atenção aqui, que eu tenho uma pessoa. Não tinha isso. Não tinha pessoas especiais, Jesus não faz acepção de pessoas, todos ali estavam na mesma condição. E quando a gente olha para aquele contexto, aquele paralítico, ele podia pensar assim: tá muito difícil. Gente, não tem como. Olha, que muvuca. Olha o tanto de gente que tem aqui. A gente tentou. Nós viemos até aqui. Mas daqui para frente não há o que fazer. Porque está muito cheio. Jesus não vai escutar a gente. Ninguém vai deixar a gente chegar perto, porque todo mundo quer um milagre. Todo mundo quer tocar em Jesus, todo mundo quer chegar perto de Jesus. Então não tem mais o que fazer, gente. Eu sou mais um no meio da multidão. Me deixa lá à beira do caminho. Me deixa, gente, me deixa. Vocês estão me constrangendo. Está me expondo. Está todo mundo vendo que eu sou um paralítico, sujo. Ele podia fazer isso. Porque quantas são as vezes que a gente está esperando algo da parte de Deus, ou algo no natural, e a gente encontra um obstáculo e a gente já desiste. Quantas são as causas que a gente já colocou diante de Deus? Quantos são os pedidos que você já colocou no seu caderno de sonhos? Quantas situações você já apresentou no monte? Quantas causas pelas quais você já jejuou? Mas aí você começa a encontrar portas fechadas, obstáculos, pedras, dificuldades, pessoas que tentam te colocar para baixo, que jogam água fria nos teus projetos. E aí você desiste. Vai ver que é Deus falando não. Você encontra uma dificuldade, fala aí, Jesus não permitiu. Aquele homem tinha uma paralisia. Ele não tinha algo que ele podia ir marcar uma consulta com um ortopedista, chegar na consulta e falar: doutor, eu estou aqui com uma paralisia, pode, por favor, me passar um remédio para eu voltar a andar? Não era esse contexto. A gente não está falando de algo que, ao natural, a gente consegue pelo menos melhorar aquela condição. A gente estava falando de algo que necessitava de fato de um milagre, mas não era algo que aconteceu ontem na vida dele. Ele não era paralítico de segunda para terça. Estava andando, lindo, maravilhoso. De repente caiu, fiquei paralítico. Fiquei paralítico hoje, amanhã vou lá encontrar com Jesus. A gente não está falando disso. A gente estava falando de alguém que vivia naquela condição. Aquela era a realidade dele. E em momento algum a Bíblia fala que eles pensaram em desistir, que eles falaram: então vamos embora. A Bíblia não fala: aí eles foram embora e alguém foi lá e chamou. Não vai não. Volta aqui, não teve isso. Eles não receberam ajuda de ninguém. Ninguém falou: peraí que eu vou dar um jeito de você entrar. Não teve. Mas a Bíblia fala que eles subiram no telhado. E eu estava lendo um comentário bíblico sobre esse texto, que diz que as casas, naquela ocasião, elas tinham ripas de madeira, igual é feito hoje os telhados, porém eram cobertos com plastas de argila, de barro.
Então, eles faziam aquelas plastas e iam colocando sobre as ripas, tá? E aí, o texto fala que eles subiram, que eles tiveram que arrancar uma parte daquela argila, daquele barro que estava sólido, e que não era um pedacinho, porque a Bíblia não fala que eles olharam por um buraquinho no telhado. A Bíblia fala que eles entraram com a maca, com a cama do camarada. Então, eles tiveram que abrir um pedação. E aquilo ali eles não abriram com uma ferramenta de alta geração. Não tinha maquita. Né, gente? Não tinha lá uma tomada, vamos ligar uma maquita. Buraco. Não tinha. Então, eles tiveram que quebrar. Não foi rápido. Eu não sei se estava calor, mas eu acho que estava. Imagina, você em cima do telhado, quebrando uma argila, quebrando ali aquele telhado, tendo que arrancar a madeira. Vamos imaginar a logística. E eles não subiram com o paralítico, né, gente? Porque capa entre nós, se fosse eu e você, a gente não ia subir com o paralítico. Já fala, você espera aí que eu vou lá abrir um buraco. Né? Como é que fica com o homem equilibrado lá, paralítico? Não, porque tem que imaginar tudo, que a gente é fértil. Então, eles deixaram o paralítico e falaram, fica aí, meu irmão. Subiram, quebraram lá o buracão. Aí, olhou, Jesus está mais para lá. Então, vamos cavar mais para cá, quebra para cá. Porque vocês acham também que ele abriu direto no lugar que Jesus estava? Vocês não estavam conseguindo ver Jesus? Tinha uma multidão ali. Então, o negócio não foi fácil. Eles tinham que abrir um tanto, olhar. Jesus está para o canto direito da sala. Então, vamos abrir mais para o canto direito. Porque a gente tem que entrar com o homem direto na frente de Jesus. Porque se não entrasse no lugar certo, não ia adiantar nada. A multidão ia estar lá do mesmo jeito, atrapalhando. Então, vamos falar do calor, da mão que já devia estar machucada, arrancando aquele barro, aquela argila. E aqueles homens estavam ali empenhados. Por que aqueles homens estavam ali empenhados? Primeiro, porque eles eram crentes. E o crente ama o próximo como a si mesmo. E a gente que tem Jesus, a gente quer ajudar as pessoas de qualquer maneira. A gente quer ajudar orando, a gente quer ajudar financeiramente, a gente quer ajudar emocionalmente, a gente quer servir. Então, eu imagino que aquele povo lá, se fosse nos dias de hoje, ele ia ser do Projeto Vida. Que a gente é desse jeito. Nossa paixão é por vidas, não é? Então, eu imagino que eles iam ter uma camisa. Minha paixão é por vidas. E aí, aí abriu o buraco. Jesus está nessa reta aqui. Vamos lá buscar o homem. Aí buscaram o homem, com maca e tudo. Aí trouxeram. Aí entraram lá no buraco. Eu imagino também que não devia ter como é que chama aquilo? Um elevador, nada disso, né, gente? Então, o homem que foi escorregando, né? Segura, pá! Desceu o homem na frente de Jesus. Aí Jesus olhou e falou, uau, quanto empenho, quanta dedicação, quanto esforço para chamar a minha atenção. A gente não está falando de alguém que estava com gripe. A gente está falando de alguém que estava com uma dívida. Não estou diminuindo nem a dívida nem a gripe, tá? Mas a gente estava falando de alguém que tinha uma condição que ele tinha que ter muita fé para fazer isso tudo. Para ter certeza que depois disso tudo, ele ia sair curado. Porque não é todas as vezes que a gente vem aqui no altar com a certeza que a gente vai sair curado. Às vezes a gente vem falar, se Jesus curar hoje, curou. Se não curar, deixa para outro dia. Mas aquele homem não se conformou com a situação que ele se encontrava. Ele não era uma pessoa conformada. Ele não achou que aquilo ali era um karma. Estou aqui pagando algo que eu fiz no passado. Sabe por que a gente não precisa crer nisso? Porque quando a gente olha para a cruz, o nosso pecado já foi pago. Se tinha um karma, estava sobre ele. Porque ele assumiu todo o peso do nosso pecado. Ele pagou toda a nossa culpa. Então, aquele homem, ele sabia que Jesus podia tirar ele de uma condição que a princípio seria definitiva. E Jesus olhou e falou, isso é fé. Isso é fé. Porque, esse camarada tem que acreditar muito que eu tenho poder para fazer esse esforço todo. Só que eu já saí tudo aqui do que eu anotei, não sei nem por que eu anoto. Não sei nem por que eu anoto. Só que quando aquele homem
foi colocado na frente de Jesus, aquele paralítico, Jesus não perguntou assim: o que queres que eu te faça? Não teve isso. Mas a Bíblia fala que Jesus ficou muito surpreendido com aquela atitude. E Jesus olhou para ele e falou uma coisa, eu quero ler com vocês. Está lá no verso... Espera aí. Qual verso? Achei. Verso 5. Os meninos da mídia devem... Porque o apóstolo faz tudo bonitinho. Ele segue os pontos direitinho, ponto 1, ponto 2. Eu estou indo quase para o final do negócio. Mas é assim mesmo, que a gente não é acostumado com essas coisas. Vamos lá. Verso 5 diz assim: observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados de ti os pecados. A primeira coisa que Jesus decide operar na vida daquele homem é o senso de pertencimento. A primeira coisa que Jesus fez foi chamar ele de filho. Foi sarar a paternidade, porque, como eu disse para você, aquele paralítico não era alguém que vivia dentro de um contexto social. Ele era alguém que vivia à margem da sociedade. Ele não tinha uma família orgulhosa. Olha, esse aqui é meu filho, paralítico, mas formou em medicina. Paralítico, mas olha, fiz ele estudar, fez engenharia, está trabalhando lá na Peugeot. Ó, esse aqui é meu filho. Ele é paralítico, mas é uma pessoa muito inteligente, muito capaz, tem rompido a cada dia. Não era isso. A primeira coisa que aquele homem precisava era se sentir novamente gente, filho de Deus. Ele precisava sentir amor. Então, quando Jesus começa o diálogo com ele, ele fala: filho. Primeira coisa, filho. É um homem que ninguém queria, mas Jesus chamou para ele, chamou de filho, adotou. Foi amor à primeira vista. Jesus olhou para ele e falou: filho. Amado. Imagino o olhar de amor de Jesus naquela hora. Porque quando a gente encontra alguém à margem da sociedade, ontem eu estava falando isso também na aula que eu estava dando para os novos voluntários. Quando a gente recebe aqui na igreja, às vezes uma pessoa alcoolizada, ou drogada, às vezes uma pessoa perturbada, um andarilho, né? Uma pessoa que vive nas ruas. Ai, vou chorar. E às vezes a gente recebe essas pessoas e a gente precisa pensar rápido. Porque se eu recebo aqui uma pessoa, a gente tem nada a ver isso com a palavra, mas tem, né? Se eu recebo aqui uma pessoa que está alcoolizada e ela não está incomodando ninguém, a gente vai receber, vai achar um lugar para ela, e vai observar, óbvio, e ela vai ficar ali. Se ela vai entender a palavra ou não, aí já não é com a gente. Mas às vezes a gente recebe pessoas aqui, vocês não veem, porque vocês estão aqui, ó, sentados, olhando para cá, né? E os diáconos estão em todos os lugares. E essas pessoas chegam. E os diáconos precisam ir até elas. Às vezes elas estão agressivas. Isso não acontece uma vez na vida ou está na morte. Isso acontece sempre. E ontem eu estava ensinando para eles, eu falei: a gente não descarta ninguém. É um bêbado? Está incomodando? Está falando alto? Está gesticulando? Está com mau cheiro? Está com cheiro de quem não toma banho há dias? Ele pode não ter condição de entrar aqui. Porque às vezes ele vai estar aqui, ele não vai ouvir a palavra, ele vai incomodar todo mundo, vai querer conversar, vai querer falar. Às vezes ele quer pregar.
Às vezes ele chega e fala, eu quero o microfone. Eu quero ir lá no altar. Então a gente tem que ter uma sabedoria para abordar essa pessoa. Mas a gente não vai deixar de amar. Se ele estiver nessa condição, a gente vai levar ele lá para dentro. Vai dar roupa. Vai dar comida. Vai dar água. Vai tentar descobrir o endereço, se ele conseguir falar. E vai levar aquela pessoa para casa. Se ele não tem casa, ele não vai sair daqui sem nada. Ele vai receber amor. E é assim que a gente faz sempre. Ninguém sai daqui sem nada. Né, Leila? A gente entrega algo que aquela pessoa precisa naquele momento. Então eu imagino que Jesus, ele tinha esse coração de diácono. Porque a pessoa chegou ali na reunião, né? Chegou ali no culto. E ele, como um bom diácono, ele olhou para aquela pessoa e falou, filho. Já chamou de filho, já trouxe para a família. Já trouxe para dentro. Filho. Se não é de vocês, é meu. Se ninguém ama, eu amo. Filho. Foi a primeira coisa que Jesus fez. Depois Jesus. Porque qual era a necessidade do homem, gente? O homem era paralítico. Mas Jesus, ele enxerga de uma maneira que a gente não enxerga. Jesus enxerga além do que os olhos naturais podem ver. Então, a primeira coisa que Jesus falou, antes de tudo, paralítico ou não paralítico, ele precisa se sentir amado. Então, é filho. Segunda coisa, Jesus falou, perdoados estão os seus pecados. Porque naquela condição que aquele homem estava, existia uma prisão por conta do pecado. Porque eu não sei qual que é a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é a área sua que precisa de uma intervenção. Eu não sei qual é a área que precisa de uma resposta, de um milagre, de uma cura. Eu não sei qual é a área que precisa de um toque de Jesus. Eu não sei. Mas, nesse contexto, a Bíblia nos ensina que o pecado traz enfermidade, ata, paralisa a nossa vida. E às vezes a gente está querendo colocar a culpa no diabo. Eu estou com uma área da minha vida paralisada porque Satanás se levantou contra a minha vida. Porque alguém fez uma oração contrária. Porque eu recebi uma palavra de maldição. Porque meu pai pecou. Eu estou nessa condição, por quê? Porque alguém, porque alguma pessoa, um culpado. Mas a Bíblia nos ensina nesse texto que existem áreas da nossa vida que ainda não desataram e não romperam, porque nós precisamos resolver a nossa vida com Deus. Existem situações, pendências, pecados, comportamentos, atitudes que a gente não quer enfrentar. A gente não quer lidar com elas. A gente não quer encarar. Porque a gente é tão bonito. A gente é crente. A gente vem no culto todo domingo. Eu vejo aqui o esforço desse homem passando pelo telhado. E a gente vem aqui no domingo de maquiagem e quer receber a nossa resposta. Vem na quarta e domingo, e já está bom. Jesus, meu servo, estou pedindo, estou esperando. Jesus, já pedi, já fiz minha parte. Já vim no domingo, já vim na quarta, agora, por favor, faz sua parte. Você que está aí na sua casa, nossa querida igreja online, eu queria falar com vocês no início, mas eu não olhei o papel. Vocês são abençoados. Vocês que estão fora do Brasil, a gente tem muitas ovelhas, que são ovelhas do Projeto Vida, e fazem parte da igreja online, porque são pessoas que moram longe daqui, mas amam a palavra do Projeto Vida, amam os nossos apóstolos. Ou você tem uma situação realmente de enfermidade que te impede de frequentar a igreja aqui. Mas eu tenho certeza, sem medo de errar, que nesse momento tem pessoas online, muitas,
que poderiam estar aqui hoje, tentando abrir um buraco no telhado, mas estão no sofá, esperando o milagre chegar. Ai, não fica chateado comigo, não. Me ame. Porque você tem que amar teu próximo como a si mesmo. Me ame. Me ame. Porque se você não me amar, eu sei que está com pecado, sei que está com pendência. Mas eu tenho que falar. Porque se eu não falar, quem vai te falar? Eu tenho certeza que tem gente agora que está deitado na cama, assistindo culto, esperando uma resposta. Porque Deus vai usar a pastora Grazi hoje para liberar algo sobre a minha vida, mas eu estou aqui deitado na minha cama, porque eu estou muito cansado. Trabalhei tanto hoje. Está fazendo jantinha do marido. Ai, meu marido gosta de chegar e a comidinha tem que estar pronta na mesa. Estou aqui com a família, né, pastora? Família é prioridade. Aí eu não vou no culto às quartas, não, vou só no domingo mesmo. Mas eu preciso de um milagre. Tem uma área da minha vida que está paralisada. Mas agora eu tenho que arrumar casa. Estou arrumando casa rapidinho, porque essa semana eu não tive tempo de arrumar casa. Porque eu fui para a prainha, para o Perequê, final de semana. Fui para Búzios, fui para Mambucaba, fui para o Frade, fui para o, sei lá para onde, para o Beto Carreiro. Aí não deu tempo de arrumar casa. Aí eu vou aproveitar quarta, vou assistir o culto online. Enquanto eu vou assistindo, eu vou arrumando casa. Mas tem uma área da sua vida que está paralisada e você precisa subir no telhado. Desculpa, esse é meu jeito estranho de falar. Eu queria falar de um jeito mais suave. Mas eu preciso falar. Pastor, eu estou cansado. Você não sabe que hora que eu acordo. Você não sabe que hora que eu acordo todos os dias. Querido, o culto acaba. Que hora que acaba? 8h30. O culto acaba. Não é possível que você dorme 7h40 da noite. Com exceção, gente, com exceção de quem está trabalhando, fazendo turno, internado, com Covid, com sei lá o quê. Eu não estou falando que vocês, pelo amor de Deus, vocês são maduros. Mas eu estou falando daquela pessoa que tem uma desculpa para tudo. Mas ela quer que a área da vida dela que está paralisada seja curada. Ela quer uma resposta, ela quer um milagre. Mas ela só vem aqui domingo, bonito, cheiroso, na quarta. Não faz um jejum. Não acorda de madrugada para orar, não lê a Bíblia, não tem vida com Deus. Não faz nada diferente, não serve ninguém, não ama uma pessoa. Não faz nada para chamar a atenção de Jesus, quer ser visto no meio da multidão. Querido, Jesus te vê porque Ele te ama, a graça dEle está sobre a nossa vida. Mesmo a gente sendo esse povo estranho, Ele nos ama, Jesus, a graça dEle nos alcançou. Mas tem alguma coisa que precisa de algo mais da tua parte. Porque se não tivesse, não estava aqui esse texto para a gente ler, estudar e aprender. Se fosse fácil assim, a sua graça me basta, pronto, acabou, Ele não ia botar aqui que o pecado daquele homem estava paralisando a vida dele. Então, se está na Bíblia, é porque é para nós. A gente precisa aprender e alguém tem que falar, e eu estou aqui para falar. Aquele homem tinha que chamar a atenção de Jesus, e eu e você também precisamos chamar a atenção de Jesus. A gente precisa sair da nossa caixinha de religiosidade, crente de quarta e domingo, uns que são só de domingo. Querido, eu acordo 5h da manhã todo dia. Mas não é porque eu sou fit, não é porque eu gosto, não é porque eu sigo o Pablo Marçal, não é nada disso. Não é nem porque eu quero. Aliás, eu nem acordo, eu levanto 5h. Porque a rotina da minha família me obriga. Se eu pudesse, eu ia levantar às 9. Mas eu acordo às 5, Esmeralda, todo dia. Tem dia que eu estou estranha. Tem dia que os meninos me olham, meu olho está pequenininho. Mas eu não perco um culto, duvido que eu perca a oportunidade de estar aqui adorando meu Deus, chamando a atenção de Jesus, servindo meus irmãos. Duvido. Eu acordo 5h todo dia. Todo dia. Estou chamando a atenção de Jesus. Eu falo, Jesus, eu queria acordar às 8. Muda a rotina da minha família, faz um milagre. Faz um negócio diferente que a gente possa acordar mais tarde, mas enquanto não estiver acontecendo, é às 5 mesmo. E eu não vou deixar de vir aqui quarta, domingo de manhã, domingo de noite, na conferência, no jejum, no Projeto Vida Day, no aniversário da igreja, em tudo que tiver, culto profético. Tudo que tiver aqui eu estou dentro.
Ah, pastor, você ama a sua família? Eu amo tanto que eu trago todo mundo. Eu amo tanto que no dia de culto, eu arrumo tudo muito mais cedo para garantir que todos virão junto comigo. Não tem nem desculpa largar filho para trás. E eu tenho um filho adolescente, que eu vou falar uma coisa para você, tá? Na hora que você fala para mim, vai tomar banho, peraí que eu estou jogando rapidinho. Nem vou falar muita coisa para não expor, porque nessa idade eles entram em crise. Se você falar alguma coisa, eles ficam chateados com você. É um desafio. Eu tenho criança pequenininha, tenho uma menina de 2 anos. Gente, para eu chegar aqui hoje, meu marido está ali, de testemunha. Vocês não sabem o que eu passei para chegar aqui hoje. Porque eu tinha que preparar uma palavra. A menina chorando, gritando, querendo colo. Mamãe, mamãe. O outro machucou o pé no futebol, não podia me ajudar em nada. Meu filho me ajuda, tô doendo meu pé, mãe. Estou aguentando de dor, estou morrendo de dor. Mas amanhã tem jogo do Botafogo e ele vai melhorar. E a menina no colo, berrando, chata. Porque filho também tem dia que está chato. Ela chata, gritando no meu pé, querendo colo, e eu precisava preparar uma palavra. E eu precisava fazer chapinha no meu cabelo. Para chegar aqui, eu precisava fazer maquiagem. E eu precisava fazer uma boa maquiagem. Para aparecer no telão bonita. Precisava fazer contorno para melhorar meu nariz. E a menina no meu pé, e um calor. E eu tomei banho, estou suando, e a menina está suando, e a menina está no colo, e a menina quer mamar, e a menina faz cocô. E eu precisava preparar a palavra. Mas está todo mundo aqui. Está filho, marido, filha, tudo. Está todo mundo aqui. E é todo dia assim. Eu estou contando da minha rotina de hoje. Mas é todo dia assim. Mas eu também não sou o melhor exemplo. Eu estou contando o que eu faço. Porque se tem uma área que eu venci, é essa. Mas tem coisas na minha vida ainda para melhorar. Tem muita coisa que o Senhor está falando comigo nessa palavra. Mas o que Ele está falando com você? Você está subindo no telhado? Ou você só vem aqui quarta e domingo, bonito, lindo, cheiroso, maquiado, senta, adora, oferta e tchum, vai para casa. E fala, Jesus, já fiz a minha parte. Querida, a minha família, a tua é prioridade sempre, mas em primeiro lugar, se não for Jesus, a gente fica levantando pequenos deuses para adorar na nossa casa. Se Jesus não for rei da nossa vida, se Jesus não for Senhor, porque a gente pensa que Ele é nosso servo, né? Você só pede e fala, Jesus, faz. A gente inverte os papéis. Ele é Senhor. E Ele está no seu alto e sublime trono. Os servos somos nós. E Ele nos abençoa, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Rei, mesmo sendo Senhor, porque Ele nos ama, porque a graça dEle está sobre a nossa vida. Ele não nos abençoou porque Ele é servo, Ele nos abençoou porque Ele é Senhor. Os servos somos nós, mas a gente quer ser servido por Jesus o tempo inteiro. E aí a gente coloca um monte de gente no trono que pertence a Ele. Porque se Ele não estiver no trono reinando e Ele não for prioridade na tua vida, existe outra prioridade no lugar dEle. E aí eu te pergunto, quem é que está sentado no trono do teu coração? Querido, hoje não é dia de te exortar, de te julgar. Hoje é dia de te despertar. Arranca os deuses que estão no trono. Que às vezes o Deus não é nem uma pessoa, é uma academia. Por que você não vem no culto quarto? Porque eu tenho que malhar 3 vezes por semana. Não sei. Porque eu tenho que maratonar uma série. Sei lá por que você não vem. Mas se Jesus não é aquilo que te faz acordar de manhã e pensar, deixa eu ver, hoje é quarta? Deixa eu ver se hoje tem culto. Sabe? Que eu acordo segunda e fico pensando, hoje é dia de culto? Não, é depois da manhã. Acordo terça, hoje tem culto? Ih, gente, de manhã eu já começo a pensar na roupa que eu vou no culto. Dependendo do culto que for no dia anterior, eu já começo a pensar na roupa. Eu penso em tudo, eu penso até na maquiagem que eu vou passar. Porque eu tenho tanta vontade de estar aqui, de adorar Jesus, eu tenho tanta vontade de estar em tudo que Jesus está, que eu crio expectativa. E você precisa criar também. Então tira do trono
aquilo que não é Jesus. E hoje devolve o trono do teu coração para o dono dele. Amém, queridos? Glória a Jesus. Eu estou sem cronômetro. Equipe. Estou perdido. Vamos lá. E para completar, o texto diz lá no verso 10: todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Primeiro, Jesus restitui o senso de pertencimento, de paternidade, filiação, amor. Primeiro, Jesus despeja amor sobre aquele homem, chama ele de filho. Depois, Jesus fala: olha, a condição que você está é porque tem pendência na tua vida, tem pecado, mas eu estou perdoando os teus pecados. Depois que esse homem tem a vida dele passada limpo, que Jesus passa ali um pente fino, perdoa pecado, chama de filho, traz para perto, aí Jesus cura aquela enfermidade. Jesus cura a paralisia. Eu não sei o que você veio buscar, mas se você passar um pente fino na tua vida, colocar a tua vida em ordem, aquilo que está retido, que está preso, que você já orou, já jejuou, já subiu o monte, já buscou, já fez série, já fez campanha, Jesus, ele vai desatar e vai curar qualquer paralisia, qualquer área que está atada, parada na tua vida, qualquer sonho que está adormecido, esquecido. Passa um pente fino: pastora, mas qual que é o meu pecado? Jesus diz, a palavra diz que a gente é pecador, a gente é pecador. A gente vai ser pecador o resto da vida, mas a gente precisa se santificar todos os dias. A gente precisa aprender a pedir perdão pelos nossos pecados, colocar o joelhinho no chão, se você não tem esse hábito, joelha na sua casa e fala: Senhor, me perdoa pelo meu pecado. E não é pelo meu pecado assim, meus pecados, porque meus pecados é uma coisa muito lúdica. Pecado tem nome, às vezes tem CPF, às vezes tem endereço. Jesus, me perdoa porque eu te amo, mas eu ainda consumo pornografia no meu celular. E tem coisas na minha vida que estão presas, Jesus. E hoje eu entendi que aquilo que ninguém vê, o teu Espírito Santo vê. Faz uma oração, se você não está enxergando nenhum pecado na tua vida. Fala: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda a minha vida, me mostra o que o Senhor quer me libertar. Qual é a área que eu preciso resolver? Qual é a pendência que eu preciso resolver? Porque Jesus, ele vai te mostrar se você quiser ver. Mas é que às vezes a gente não quer ver. Às vezes a gente não quer escutar. Às vezes a gente não quer ser confrontado. Pede ao Espírito Santo que ele vai te mostrar o que precisa ser consertado. É igual o processo seletivo. Antigamente, eu nem sei como é que é processo seletivo hoje em dia. Antigamente eu fazia muito processo seletivo. Aí eu perguntava assim para os candidatos: escreve aí no papel 3 características positivas, 3 qualidades. Aí a pessoa escrevia: concentrado, organizado, facilidade para trabalhar em equipe. Agora coloca 3 defeitos. A pessoa olhava para minha cara: 3 defeitos. Não, mas 3 defeitos? Você não tem defeitos? Se você quiser eu te ajudo, eu falo os meus para ver se te inspira. Aí a pessoa ficava olhando assim para minha cara. Uns escreviam, né, porque já era treinado para fazer processo seletivo. Mas outros ficavam um tempão ali parado. Defeito, defeito. Aí sabe o que a pessoa respondia? Mania de querer tudo muito certinho. Organizada demais. É os defeitos que a pessoa colocava. Tem que falar de verdade. Eu levo as coisas para o coração quando alguém fala uma coisa que eu não gosto. Eu gosto de trabalhar em equipe, mas tem coisas que eu ouço que aquilo ali me paralisa. Eu sou crente, mas eu fico vendo pornografia no meu celular. É um vício, eu tenho dificuldade de vencer isso. Preciso de ajuda. Eu sou casado,
mas eu dou umas paqueradas fora da curva. Eu trabalho numa empresa, sou muito próspero, mas eu faço umas negociatas erradas nos contratos. Eu mexo nos papeizinhos para receber comissão a mais. Eu iro facilmente. Eu tenho dificuldade de pedir perdão. Eu não estou falando que eu sou isso, não. Eu estou dando exemplo. Eu posso falar dos meus também, mas pô demais, né? O que você vai falar hoje para Jesus? Quais são os pecados que Ele vai falar assim para você? Os teus pecados estão perdoados. Levanta, toma a tua cama e anda. E vai para a tua casa. Eu não sei, mas Jesus, Ele vai falar com você. O Espírito Santo vai ministrar no teu coração. O Espírito Santo vai ministrar no meu e no teu coração. Amém? Vamos ficar de pé. O último verso desse texto que a gente leu diz assim: então ele se levantou e no mesmo instante tomou sua maca, saiu andando à frente de todos, que estupefatos glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante. E eu te pergunto, aquilo que você tem buscado de Deus glorifica o nome dEle? A resposta que você está esperando glorifica o nome de Jesus? O que você quer é algo lícito? É de Deus para a tua vida? As pessoas que estiverem ao redor vão glorificar Deus quando vê o milagre acontecer na tua vida? E você vai permanecer fiel ao Senhor depois que Ele entregar aquilo que você está esperando? Você vai continuar vindo aqui buscar a Deus, adorar, depois que você receber aquele varão que você está esperando? Aquele carro que você quer? O Senhor, Ele está sondando o meu e o teu coração. Começa a falar com Jesus. Fecha os teus olhos. Começa a confessar os teus pecados ao Senhor. Vai falando aí baixinho no teu lugar. Fala: Jesus, me perdoa por esse pecado. Fala aí o que é que você tem feito, que você tem dificuldade de vencer. Vai confessando o teu pecado. Abra a boca, meu irmão, não perde essa oportunidade, não. Se você é um pai que é muito rígido com os teus filhos, se você é uma pessoa que espanca os teus filhos, não tem paciência, se você é um marido grosseiro com a sua esposa, se você é alguém que compra e não paga, porque compra mais do que pode, e fica fugindo dos seus devedores depois, arrumando desculpa, falando mentira, falando que ficou doente, vai confessando o teu pecado. Se você tem muita conta para pagar, está com dívida, isso é pecado. Pede perdão ao Senhor. Pede ao Espírito Santo para trazer equilíbrio sobre a tua vida. Se você vem à igreja às quartas e aos domingos, mas não busca Deus diariamente, não lê a Bíblia, não se relaciona com o Senhor, pede perdão. Porque quando Ele te chama de filho, Ele quer intimidade com você. Ele quer ouvir a tua voz todos os dias. Ele quer que você se alimente da palavra todos os dias, para você conhecê-lo melhor e prosseguir em conhecer. Se você é alguém que retém o dízimo, palavra em Malaquias 3 diz: roubará o homem a Deus. Roubo é pecado. Vai pedindo perdão ao Senhor. Vai lembrando aí, pede ao Espírito Santo para te lembrar dos seus pecados. Vai pedindo perdão.
Abre a sua boca. Vai abrindo um buraco aí no telhado para Jesus te enxergar. Fala algo para Jesus que você não está acostumado a falar. Confessa algo que você não quer encarar. Abre aquele quartinho escuro que tem dentro do teu coração e põe tudo para fora. E aproveita e fala para Jesus: Jesus, eu estou confessando aqui os meus pecados. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Olha para a minha vida. Tem algo preso, algo retido, algo atado na minha vida. Começa a chamar a atenção do Senhor. Faz algo diferente. Sai da condição que você está. Sai do lugar que você está. Se prostre diante daquele que pode fazer alguma coisa. Daquele que pode perdoar pecados. Porque o pecado traz angústia, traz depressão. O pecado traz peso, doença psicossomática. O pecado traz ansiedade. O pecado traz tremor, sudorese. O pecado traz insônia. O pecado traz perturbação. Às vezes você está ouvindo vozes e está achando que alguém fez uma macumba para você. Não, isso é a perturbação da tua mente, que está adoecida por conta do pecado. De repente você pensa que o teu pecado é pecadinho, é uma coisa pequena. Mas o Espírito Santo quer limpar a tua vida por completo, quer lavar as tuas vestes. Ele quer limpar as tuas mãos, Ele quer purificar a tua mente. Hoje você veio aqui para ser passado a limpo. Fala com Jesus. Senhor, me perdoa porque eu só vinha aos cultos e achava que isso era suficiente para o nosso relacionamento. Você que está na sua casa agora na preguiça do sofá, pede perdão ao Senhor. Fala: Senhor, quarta-feira que vem eu não tenho mais desculpa. Eu quero estar na sua casa, reunido com os meus irmãos em comunhão, ouvindo a palavra, buscando o meu milagre. Sai da caixinha. Sai da religiosidade, meu irmão. Faz alguma coisa diferente. Porque às vezes a gente faz tantas coisas para nós. Às vezes a gente vai todos os dias na academia e falta o culto. Anda não sei quanto tempo na esteira, mas tem preguiça de andar para vir ao culto na quarta-feira, no domingo, para estar nas programações da igreja, para participar da sua célula. Como que pode alguém faltar a célula? Por quê? Por nada. Seu discipulador está lá, ele tem uma aliança com você. Ele está ali pagando um preço de oração, orando, jejuando pela tua vida. Se preparou para estar ali abençoando você. Sai da preguiça. Sai da desculpa. E vai. Aquilo que Jesus está te chamando. Jesus fala para você nessa noite. Sobe no telhado. Faz um esforço. Faz algo diferente. Faz uma força. Arranca uma telha. Pula aqui na minha frente. Chama a minha atenção. Porque eu estou aqui de braços abertos para te abençoar. Jesus está em posição para te abençoar. Ele está só esperando o teu movimento. Ele está só esperando o teu movimento. Aleluias. Aleluias. Eu vou orar pela tua vida. Vou orar pela tua vida. Se tem algo aí paralisado, se tem algo preso, e Jesus falou com você, Ele falou: é só você resolver essa área da tua vida, que eu vou te abençoar. Se você ouviu essa voz, antes de eu te chamar aqui na frente, você vai separar a tua oferta. Você vai separar a tua oferta. Ai, eu não dizimo todos os meses. Tem mês que dá, tem mês que não dá. A
palavra diz, eu vou falar uma coisa para você, que eu falei na minha célula essa semana. Lá em Malaquias tem uma chave. Se você está com a sua Bíblia aí, abre aí Malaquias. Eu vou ler uma chave que vai complementar essa palavra. Diz assim: vou ler aqui no verso 8. Não, vou ler no verso 7. Presta atenção. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Maior clareza que essa não tem. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação. Verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso. Jesus está dizendo o seguinte: você não precisa ter fé para dizimar. Eu faço um acordo com você, pode fazer prova comigo. As outras coisas precisam de fé, né? Porque a gente não está aqui para receber palavra de autoajuda, palavra motivacional. A gente está aqui para entrar na dimensão do milagre. Se fosse assim, a gente não frequentava igreja, frequentava outra coisa, né? Mas se a gente frequenta igreja é porque a gente é crente, porque a gente tem fé, porque a gente acredita em milagre. Então quando você vem aqui, você vem para entrar na dimensão do sobrenatural, na dimensão do milagre. Mas nesse texto ele está dizendo assim: fazei prova. Você crê não? Faz um teste. É isso que Deus está falando. Aí ele fala aqui: onde que eu parei? Tá. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aí você pensa que o texto está falando de bênção financeira. Quem achava que Malaquias 3 fala de bênção financeira, levanta a mão. Levanta alto. Mais alto, assim. Faz assim. Um monte de gente. Mas Malaquias não está falando só de bênção financeira. Ó. Derramar bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vide do campo não será estéril. Todas as nações te chamarão felizes, porque será uma terra deleitosa. Está faltando felicidade na sua vida? Porque às vezes você tem dinheiro, mas não é feliz. Quando ele fala repreenderei o devorador não é devorador só de dinheiro, não. Não é só devorador que faz os eletrodomésticos queimar, não. A Bíblia fala que Satanás, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando uma forma de nos devorar. E esse texto não fala de finanças. Repreender o devorador não é devorador só de dinheiro, não. Repreender o devorador é repreender Satanás, que está ao seu derredor buscando uma brecha, um pecado para entrar e destruir tua vida. Quando eu dizimo, eu não estou fazendo só prova financeira. Quando eu entrego dízimos e ofertas na casa do Senhor, eu estou santificando a minha vida, guardando a minha vida do devorador, que anda ao meu derredor, bramando como um leão, buscando uma forma de destruir meu casamento, de destruir a santidade dos meus filhos, tentando roubar as minhas oportunidades, tirar minha paz. Porque o devorador não devora só dinheiro. Quando ele fica ali tentando te encontrar, ele lança setas na tua mente que te faz pecar, que te faz ceder ao pecado. Satanás não lança. Satanás acessa a vida do crente? Se tiver espaço, sim. E quando ele diz que repreenderei o devorador, ele não está falando só devorador que devora dinheiro, porque devorador não escolhe o que devorar. Ele é igual Tais, ele come tudo que vem pela frente. Ele não escolhe, eu só como se for dinheiro. Não, o devorador devora o que tiver. Ele destrói lares, destrói famílias. E às vezes a gente pensa que dízimo é opcional. Eu dou no mês que eu quero, no mês que as coisas estão indo bem, eu dou.
No mês que eu estou apertada, eu não dou. Primeiro que você não dá, você devolve. Porque a 10ª parte não é sua, é do Senhor. Eu já estou brava. Mas eu não sou assim, não. Mas eu tenho que falar disso com você. Porque o devorador, ele quer te destruir, ele quer me destruir. E a gente precisa entender a palavra. Repreenderei o devorador para que seja chamado felizes. E dinheiro sozinho não traz felicidade. Então o texto não fala de dinheiro. Ele fala de felicidade. O texto não fala de dinheiro, fala de felicidade. Repita, felicidade. Fala alto, gente, felicidade. Malaquias fala de felicidade, de terra deleitosa, de ter uma vida farta, mas não só na questão do dinheiro, mas em todos os níveis, ter um casamento abençoado. Então você que ouviu a voz de Deus e entendeu que tem uma área, um pecado que vai ser resolvido hoje na tua vida, que você vai assumir um compromisso com Jesus, e você sabe que tem algo preso que depende dessa posição, você separa a tua oferta. Esses vão ofertar primeiro e eu vou abençoar a tua vida, e em seguida vão ofertar os demais. Amém? Então você que já separou a tua oferta, que está nessa condição, já pode vir aqui na frente. Os pastores, eu vou pedir que fica ali no buraquinho do gasofilácio, um pastor em cada, por favor. Isso. Aí aqui também. Aí primeiro são essas pessoas que vão largar uma pendência hoje, porque Jesus vai te entregar uma resposta. Aí mais um pastor ali, ó. Ali. Isso. Aí nós vamos orar. Não põe ainda não. Pera aí, gente. Jesus vai te curar da ansiedade. Espera. Vamos orar. Fica aí na fila aí do buraquinho do gasofilácio. Fica aí na fila, na frente do pastor. Nós vamos orar. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar esses corajosos ao Senhor nessa noite. Eles não estão aqui simplesmente porque ouviram uma palavra da pastora Grazi. Eles estão aqui porque eles ouviram a tua voz, os chamando de filho. Hoje o Senhor traz cada um deles para perto, chama de filho, restitui a paternidade, a filiação, o senso de pertencimento, de família. Antes mesmo de perdoar os pecados, o Senhor os traz para perto e o Senhor abraça os teus filhos. Pai, eu te peço, essa multidão de pecados que foi confessada nessa noite, que cada um deles não somente receba o perdão, mas sinta o perdão. Vai removendo dos ombros o peso do pecado, Senhor. Vai removendo dos ombros o jugo, o fardo pesado que o pecado traz. Libera, Senhor, a vida dos teus filhos, traz leveza. Libera, Senhor, para que eles possam de fato sentir a tua presença, Espírito Santo. E nós oramos também para que toda paralisia seja curada, toda pendência, tudo aquilo que estava retido no mundo espiritual seja liberado. Bênçãos que estavam retidas, eu te peço, Senhor, abre as janelas dos céus sobre a cabeça dos teus filhos e derrama sobre eles bênçãos sem medidas. Que as bênçãos corram atrás de cada um deles e os alcance. Todos os sonhos que estavam adormecidos, paralisados, sejam renovados. Tudo aquilo que estava preso seja liberado, em nome de Jesus. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!